Olá! A execução civil no Brasil, às vezes, parece um verdadeiro labirinto, né? São muitas regras. Mas e se eu disser que existem 9 chaves para a gente decifrar tudo isso? É exatamente o que vamos fazer aqui. Usando 9 perguntas bem diretas, a gente vai abrir as portas desse universo e entender de uma vez por todas como uma dívida é cobrada na justiça. Vamos lá? Para a gente não se perder, nosso caminho está dividido em 3 partes bem claras. Primeiro, vamos explorar os limites da execução. Depois, a gente mergulha na mecânica para ver como a coisa toda funciona na prática. E, por fim, vamos dar uma olhada no papel de cada um, quem cobra e quem deve. É um roteiro simples para dominar o assunto. Então, vamos começar pelo começo, as regras que definem o campo de jogo. São esses princípios que estabelecem as barreiras, as garantias, protegendo tanto o direito de quem cobra, quanto, e isso é muito importante, a dignidade de quem deve. E a nossa primeira pergunta é a mais fundamental de todas. O que, exatamente, pode ser o alvo de uma execução na justiça? A resposta para essa pergunta, mudou radicalmente a história do direito. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa mudança, é só olhar para o passado. Lá no direito romano, uma dívida podia ser paga com a própria liberdade da pessoa. Já o direito moderno traçou uma linha muito clara no chão. A execução vai atrás dos bens, do patrimônio e nunca mais da pessoa física. Foi o fim das prisões por dívidas civis. Uma evolução gigantesca. Então, o ponto central é esse. A cobrança foca nos ativos. Casa, carro, dinheiro em conta. Mas atenção, isso não quer dizer que o devedor não possa sofrer nenhum tipo de restrição, tá? Medidas coercitivas, como suspender a CNH, por exemplo, podem ser usadas para incentivar o pagamento. Mas a execução em si, o ato de tomar algo para pagar a dívida, é sempre sobre o patrimônio. Certo, entendemos que a execução atinge os bens. Mas isso significa que o credor pode sair penhorando tudo que encontrar pela frente sem critério? Existe um limite para o valor dessa cobrança? Essa é a nossa próxima questão. E a resposta é: com certeza existe um limite. A execução não pode de jeito nenhum virar um meio de enriquecimento para o credor. Ela tem que ser precisa, quase cirúrgica, cobrindo exatamente o valor da dívida com juros, correção e os custos do processo. Nenhum centavo a mais. Isso evita qualquer acesso e garante a proporcionalidade da cobrança. E se a cobrança for totalmente legal, dentro do valor correto, mas na prática não gerar nenhum resultado útil para o credor? Isso nos leva direto à nossa terceira pergunta sobre os limites da execução. A ideia aqui é bem simples e direta. O processo de execução precisa ter um propósito prático, uma utilidade real. Ele não pode existir só para causar um problema para o devedor, sem trazer um benefício concreto para o credor. Pensa só, se a penhora de um bem vai gerar mais custo do que o valor que ele vale, essa execução é inútil. Ela precisa ser útil, e não apenas punitiva. Ok, agora que a gente já conhece os limites e o campo de jogo, vamos dar uma olhada em como essa máquina da execução realmente funciona. Quais são as engrenagens que fazem o processo andar para frente? Para dar o pontapé inicial na execução, não basta só chegar e dizer que alguém te deve. É preciso apresentar um documento específico. E essa é a essência da nossa próxima pergunta. Essa metáfora do material de referência é simplesmente perfeita. Pensem no título executivo, que pode ser uma sentença do juiz, um cheque, uma nota promissória, como o ingresso para o show da execução. Sem esse bilhete, que é um documento que a lei reconhece como válido, a porta do fórum para execução simplesmente não abre. Nenhuma execução começa sem ele. Beleza? Com o ingresso na mão, a gente entrou no processo. Mas qual é o objetivo final? O que exatamente a justiça busca entregar para o credor no fim de tudo? Olha, o objetivo ideal é sempre buscar o resultado exato. Se a obrigação era entregar um carro específico, a meta da execução é entregar aquele carro, e não só o valor dele em dinheiro. A compensação financeira é como um plano B, que a gente usa só quando não dá mais para entregar o bem ou o serviço original. O foco é sempre tentar restaurar a situação exatamente como ela deveria ter sido desde o início. E como é que a gente consegue distinguir os diferentes atos dentro de um processo judicial moderno, que hoje em dia muitas vezes mistura conhecimento e execução no mesmo lugar? Antigamente era assim, um processo para decidir quem estava certo e outro totalmente separado para fazer cumprir essa decisão. Hoje é comum que tudo aconteça num processo só, mas o princípio da autonomia continua vivo, só que de uma forma funcional. A gente ainda consegue identificar e separar o que é um ato de execução
que muda o mundo real, como uma penhora de conta, e o que é um ato de conhecimento que serve só para preparar a decisão do juiz. E para fechar, vamos focar agora no elemento humano desse processo. Como é que a lei equilibra os interesses, os direitos e, claro, as responsabilidades de quem cobra e de quem deve? Quem paga a conta do processo de execução? E se a cobrança for indevida? Quem arca com o prejuízo? A responsabilidade aqui tem dois lados bem definidos. A responsabilidade aqui tem duas faces, como uma moeda. De um lado, o devedor arca com todos os custos, porque afinal foi o não pagamento dele que deu causa ao processo. É o chamado princípio da causalidade. Agora, do outro lado, se o credor entrar com uma execução e a justiça depois diz que aquela dívida não existia, é ele quem tem que reparar todos os danos que causou o devedor. É um sistema de freios e contrapesos para manter o equilíbrio. E quem é que está no controle do processo? O credor pode simplesmente começar a execução e no meio do caminho mudar de ideia e parar tudo quando quiser? Na maioria das vezes, sim, o credor é o dono da execução. Ele tem o poder de começar e também de desistir no meio do caminho. Só que tem uma grande exceção. Se o devedor já apresentou a sua defesa no processo, aí a coisa muda. A desistência pode depender da concordância dele. Isso é uma proteção para evitar que o credor use a desistência só como uma manobra para escapar de uma defesa forte que poderia derrubar a cobrança. E agora, a gente chega ao nosso último princípio, que talvez seja aquele que amarra todos os outros. É aqui que os interesses do credor e do devedor são colocados na balança, lado a lado. O princípio da solidariedade é uma síntese muito poderosa. Ele se apoia em dois pilares. O primeiro é a dignidade da pessoa humana, que é a base da nossa Constituição. Isso quer dizer que a execução não pode destruir a vida do devedor. O segundo pilar é bem prático. Se existem várias maneiras de fazer a cobrança, a lei manda escolher a que for eficaz para o credor, mas, ao mesmo tempo, a menos prejudicial, a menos pesada para o devedor. É a busca constante pelo caminho do meio. E é com essa reflexão que a gente fecha o nosso mapa. A execução civil não é só um procedimento técnico, frio, é um campo de tensão constante entre o direito legítimo de receber o que é devido e o dever fundamental de proteger a dignidade da pessoa. E a busca por esse ponto exato de equilíbrio é talvez o maior desafio e a maior virtude do nosso sistema de justiça.